Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar sobre a goleada do Furacão sobre o Raio Zuliano na Liga Arena pela Copa Sul-Americana de 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar do Atlético Paranaense 6, Deportivo Raio Zuliano 0, partida que teve início às 21h30 desta terça-feira, dia 9 de abril de 2024, na Liga Arena em Curitiba. E conforme eu cheguei a antecipar no Twitter, esse é um pós-jogo difícil de gravar, por mais surpreendente que pareça, porque dentro de um contexto estratégico, o Deportivo Raio Zuliano ofereceu muito pouco resistência. Pelo contrário, eles chegaram até a, de alguma maneira, colaborar para a tranquilidade com a qual o Atlético construiu essa vitória, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E diferentemente do que eu antecipei no pré-jogo publicado ontem aqui no canal Palavra do Atleticano, o Deportivo Raio Zuliano veio com uma equipe mista, além de tudo, então preservou alguns dos seus principais jogadores, que também são alguns jogadores bastante veteranos, para que eles possam estar mais inteiros para participar da batalha contra o rebaixamento no campeonato venezuelano. Então, o goleiro Daniel Valdez e o centroavante Armando Araque, que são dois destaques da equipe, acabaram nem entrando em campo hoje. E nessas circunstâncias, imaginando que a falta dessas referências poderia comprometer o desempenho da equipe, muito me surpreendeu que o Raio Zuliano não só não se postou de maneira defensiva, né, compactando as suas linhas e tentando dificultar a criação das jogadas do Atlético, como a equipe comandada pelo técnico Elvis Martins acabou optando por uma marcação em bloco médio-alto durante os primeiros 45 minutos da partida. E aí, dentro desse contexto, o sistema defensivo do Raio Zuliano é muito frágil. Eu mencionei aqui, são médias de gols sofridos por jogo altíssimas, mesmo dentro do cenário de um campeonato venezuelano que não é nem de longe o mais competitivo do continente. E então, pela falta de compactação entre as linhas e entre os jogadores inseridos em cada linha, o Atlético acabava tendo muito espaço, e com o Fernandinho em campo, gente, isso se torna um problema enorme para qualquer equipe, especialmente quando o Atlético tinha 4 jogadores atacando a profundidade o tempo todo. Eram Julimar na direita, Agustín Canóbio se aproximando do Pablo pela região central e o Tomás Coelho pelo lado esquerdo, e fora isso ainda, os avanços constantes dos dois laterais argentinos, o Leonardo Godoy pela direita e o Lucas Esquivel pela esquerda. O Atlético acabou construindo oportunidades para marcar e, consequentemente, marcando gols e construindo uma vitória tranquila ao natural. Não teve nada de muito surpreendente na forma como a coisa havia acontecido. No segundo tempo, o Deportivo Raio Zuliano promove algumas mudanças, muda a formatação da equipe sem a posse da bola para um 5-4-1, uma coisa que eu imaginava que talvez pudesse acontecer desde o primeiro minuto, mas que só aconteceu no segundo tempo. E aí, quando isso aconteceu e eles conseguiram oferecer pelo menos um pouco mais de resistência àquilo que o Atlético queria fazer, até contando talvez com uma desaceleração natural do próprio Atlético, o estrago já havia sido feito, não havia mais muito o que fazer. O Raio Zuliano não tinha como sonhar em buscar uma reação nesse contexto. Então, o que me chamou mais atenção nesse jogo acabou sendo justamente a ingenuidade do time venezuelano, que, enfrentando um Atlético que possui um elenco tecnicamente muito mais qualificado e fora de casa, mesmo vindo de uma sequência de resultados negativos e de desempenhos muito ruins, como era o caso do Raio Zuliano, eles acabaram enfrentando de peito aberto o Furacão dentro da Liga Arena e acabaram sendo severamente punidos por isso, né? Uma ingenuidade que mira no inacreditável e acerta em cheio no constrangedor. Foi muito difícil de assistir esse jogo, porque a competitividade não existiu em nenhum minuto dele. O Atlético foi soberano desde o primeiro minuto até o minuto 90, muito por uma falta de resistência do Raio Zuliano também, tá? Não somente pela diferença técnica entre as equipes, que a gente não pode deixar de ressaltar. Uma situação que me chamou a atenção de maneira negativa, e eu já falei disso em outros momentos, então me sinto bem à vontade para falar, não sou engenheiro de obra pronta, é que mesmo com a goleada construída ainda no primeiro tempo, o Cuca não teve o cuidado de tirar de campo jogadores veteranos. Então, por exemplo, o Thiago Heleno,
o Fernandinho, o próprio Leonardo Godoy, que teve alguns problemas físicos no começo desse ano, e nem se preocupou também em dar espaço a alguns jogadores do banco que poderiam precisar dessa sequência, desses minutos para poder ganhar ritmo, poder ganhar confiança, poder acelerar o seu processo de adaptação. Então a gente poderia ter tido um Gamarra substituindo o Thiago Heleno, evitando que ele sofresse uma lesão, ou que aparenta ser uma lesão, mas tomara lógico que não seja nada, nos minutos finais da partida. Nós poderíamos ter tido o Filipinho entrando no lugar do Fernandinho, já de repente até no próprio intervalo. Nós poderíamos ter tido o Romeu Benítez ganhando minutos. Então houve, pelo contexto que se criou, pela facilidade com a qual o Atlético construiu essa vitória, oportunidade para que a comissão técnica pudesse intervir e minimizar os riscos de exposição dos principais jogadores do elenco, e isso acabou não acontecendo. Então fica registrada uma crítica às decisões que o Cuca tomou nesse sentido. E parabéns ao Atlético, que fez bem o seu papel, né? Quando você é muito superior ao adversário, a sua função num confronto como esse é se impor pela qualidade técnica, construir uma vitória tranquila. Então, por mais que eu não acho que esse 6-0 deva ser comemorado efusivamente com carreatas nas ruas, porque a fragilidade do adversário era óbvia. Não se pode negar que o Atlético fez a sua parte, pontuou mais uma vez, e eu considero isso extremamente importante, porque conforme eu vinha conversando com alguns inscritos aqui do canal nos comentários dos vídeos anteriores, eu acho que seria bastante importante para o Atlético vencer também o Danúbio na próxima rodada, para poder evitar que os titulares precisem viajar à Venezuela na quarta rodada. Então, se o Atlético soma 9 pontos nos 3 primeiros jogos, eu mandaria um time completamente reserva e preservaria, inclusive, alguns dos principais jogadores do banco de reservas de uma viagem à Venezuela na quarta rodada da fase de grupos. Mas e vocês, gente? O que acharam de tudo isso que foi dito aqui? O que vocês acharam do jogo? Quem foi bem? Quem foi mal? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.